Olá pessoal, boa noite a todos. Vocês estão me escutando? Só para a gente fazer um testezinho aqui do áudio. Beleza, obrigado Bianca, Michael, boa noite. Obrigado aí, Diego. Só para a gente certificar que está tudo bem aqui com a nossa comunicação. Obrigado aí, Amanda, Alexandre, boa noite. Legal. Eu estou só fazendo esse teste inicial e aproveitando também para esperar o pessoal que está chegando agora e entrando na sala, também para o pessoal não perder nada. Então, enquanto isso, a gente vai se apresentando. Eu sou o Guilherme, eu vou ser responsável pela apresentação desse webinar de hoje, que é qual o tema, né? Qual o nível de detalhe adequado para os requisitos. Apesar de ser uma pergunta simples, ela, na prática, a gente vê muita confusão de gente querendo detalhar ao máximo requisitos, gente que acha que detalhar é perda de tempo, e, como toda resposta, né, na maioria das situações, em geral, a resposta não está em nenhum dos extremos. E esse é o objetivo da apresentação, a gente discutir quais os fatores que a gente tem que considerar ao pensar no nível de detalhe adequado para os requisitos. Então, a minha proposta aqui não é dar uma resposta curta, seca e direta. É apresentar elementos que vocês devem considerar e, avaliando esses elementos, vocês vão ter uma resposta do que encaixa melhor em termos de nível de detalhamento da especificação de requisitos. Quem participa pela primeira vez no evento da FATO, no webinar nosso, né, eu aviso que esses eventos são mensais, a gente tem uma programação de webinars a cada mês, um assunto diferente. Vocês podem sugerir assuntos novos, seja no chat ou na avaliação que a gente faz ao final do evento. E para o evento correr bem, eu sugiro que todo mundo dê preferência para usar uma conexão de internet de banda larga, para não ter riscos aí por problemas da conexão, começar a cortar o áudio, o vídeo. Eu estou usando aqui o webcam, mas se a gente também experimentar algum problema durante a apresentação, eu vou fechar o webcam e a gente segue só no áudio, porque aí também demanda menos de conexão minha e de vocês também, para acompanhar o evento. Para quem está entrando nessa sala virtual a primeira vez, se o idioma que está aparecendo para vocês não está em português, é só ajustar isso na barra de ferramentas aí no canto superior direito. A gente vai fazer uma apresentação de mais ou menos 45 minutos e eu vou deixar um espaço no final de mais ou menos 15 minutos para a gente tirar dúvidas, responder perguntas que vocês podem ter. Você não precisa esperar chegar no final para perguntar, você pode ir escrevendo no chat as dúvidas, as perguntas. Ao final eu dou uma repassada aí por todas as mensagens do chat e vou respondendo cada uma das perguntas. Lembrando que quem participa de alguma certificação do PMI, do Instituto de Gerenciamento de Projetos, a participação nesse webinar vale um PDU, que é o Programa de Manutenção da Certificação, né? Quando se acumula créditos para manter a certificação vigente. A gente está gravando essa apresentação e creio que amanhã a gente já disponibiliza a gravação e os slides para vocês, para quem quiser rever, ou mesmo, se alguém perdeu parte da apresentação ou não pôde assistir hoje, vai poder assistir amanhã ou qualquer hora que seja. A vantagem da gente estar participando ao vivo, a dinâmica é diferente, então a gente vai interagir ao vivo, então acho que isso torna mais rico. E
todo mundo que se inscreveu no webinar vai receber essa notificação quando o webinar for publicado. Mas também faço o convite para que vocês sigam a Fato em alguma das nossas redes sociais, que tem aqui Twitter, né? YouTube, Facebook, LinkedIn. Se você seguir uma delas, a gente vai publicar também essa notícia da disponibilização da gravação nessas redes sociais. Todos os nossos vídeos são publicados no nosso canal do YouTube, então quem está inscrito no canal também já recebe uma notificação automática do YouTube sempre que a gente sobe um vídeo novo. Faço o convite também para se inscreverem no nosso canal. Se vocês entrarem no site da Fato, vai ter um linkzinho para cada rede social dessa. E a Fato ela tem como missão apoiar os clientes para que eles possam ter mais visibilidade do desempenho dos seus processos de software e ajudar esses clientes a estabelecer modelos de negócio em que eles tenham controle sobre esses processos de software. A gente atua de maneira muito específica em 3 disciplinas da engenharia de software: medição, estimativas e requisitos. E a gente atua tanto com serviços de consultoria e treinamento. Aqui a gente está apresentando rapidamente a nossa grade de cursos. O assunto que a gente vai falar hoje, ele está presente no nosso curso de Engenharia de Requisitos, Software Orientado ao Negócio, que é esse curso que eu estou assinalando aqui. A gente tem ele na versão online e tem também turmas presenciais acontecendo pelo Brasil. É só olhar o nosso calendário. E também esse assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto que a gente trata também nesse nosso livro, mesmo nome do curso, Engenharia de Requisitos, Software Orientado ao Negócio, que foi publicado agora em agosto e saiu fresquinho aí nas livrarias agora. Faço também o convite para serem leitores do nosso livro. E se tiverem dúvidas ou alguma questão, crítica, né, podem me mandar. Eu vou botar os meus contatos aqui no final da apresentação. Vai ser um feedback importante para a gente melhorar o nosso trabalho. Então, vamos, em termos de agenda, primeiro dar uma breve conceituação, né, do que é a especificação de requisitos, já que a gente vai falar do nível de detalhe da especificação. Vamos fazer um alinhamento aí do que é a especificação. E por que é importante estar atento a esse nível de detalhe? Porque essa discussão é importante. E vamos, aí por fim, apresentar 8 critérios que a gente observa que nos dão indicação se a gente deve detalhar mais ou é desnecessário detalhar tanto para cada caso. E a gente faz um encerramento. Em tese, a gente vai... acredito que a gente vai conseguir responder essa questão que motivou aí o tema do webinar, né? O que é a especificação de requisitos? A especificação de requisitos é uma documentação que descreve as capacidades que o usuário deseja que o software possua, ou seja, é um desejo de algo que ainda não existe, ou também pode ser a descrição das capacidades de características existentes já em um software. Então, o requisito, a documentação de requisitos ou a especificação de requisitos pode tratar tanto de algo que ainda vai existir ou de algo que já existe no software. Quando a gente fala de projetos de desenvolvimento e manutenção de software que ainda não existe, né? Que é um desejo, é uma visão do futuro. Quando a gente fala de um software existente, aí sim, é uma capacidade
concreta, presente e existente no software. E a especificação de requisitos, no caso de projetos, ela funciona como um contrato entre a equipe de desenvolvimento e o cliente, que pode estar representado aí por várias pessoas, né? Por que um contrato? Porque ela tem o objetivo de promover um acordo sobre tudo que vai ser entregue dentro do escopo do projeto. A especificação de requisitos, ela então captura todos os desejos e necessidades que o cliente quer que o software cumpra e apresenta ao cliente, né, o que a equipe está propondo a entregar para ele. Em tese, essas duas coisas deveriam casar. E a especificação de requisitos também serve de referência para a equipe de desenvolvimento, para ela saber que produto ela tem que entregar para deixar o cliente dela feliz. Em tese, é essa a ideia. Esse é um assunto que pode ser mais explorado, tá? Mas como não o foco principal aqui da apresentação, vou só pincelar esse ponto. E eu tenho a especificação de requisitos tendo por objetivo satisfazer esses dois públicos, né, as duas partes que assinam esse contrato, cliente e equipe de desenvolvimento. Para a equipe de desenvolvimento, a especificação de requisitos é referência para uma série de atividades que vai ser desenvolvida. Planejamento de projetos, estimativas, orçamentos, cronograma, testes, né, arquitetura, construção e várias outras coisas. E, para o cliente, é a formalização do que a equipe vai entregar para ele como resultado do projeto. Beleza. Uma especificação de requisitos, ela pode assumir várias formas, várias caras. Isso depende também da metodologia de desenvolvimento de software que cada organização usa. Isso vai definir qual é o formato que a especificação tem que ser entregue. Por exemplo, para determinadas empresas que usam um processo de desenvolvimento baseado no RUP, é provável que a especificação de requisitos se manifeste através de especificações de casos de uso. Para empresas que adotam o Scrum, a metodologia ágil para desenvolvimento de software, é provável que as especificações de requisitos assumam a forma de histórias de usuário, que é um outro tipo de especificação de requisitos. Mas, de maneira geral, uma especificação de requisitos ela deve promover ou oferecer uma visão ampla do que o projeto vai entregar em termos de escopo. Então, vou avançar aqui, eu queria voltar. Então, em algum momento, eu posso ter aqui essa visão ampla do escopo sendo apresentada na minha especificação. Isso pode ser um pedaço do meu documento de requisitos ou pode ser um documento à parte. Por exemplo, um documento de visão. A especificação de requisitos ela deve usar o vocabulário de negócio do cliente. Então, a gente vai se deparar no projeto com vários termos que são específicos do negócio. Uma boa prática, então, seria também definir um glossário para essa minha especificação de requisitos, exatamente para esclarecer para todos os leitores da especificação o que significam aqueles termos. Nesse caso, isso é mais importante principalmente para a equipe de desenvolvimento. A minha especificação de requisitos, ela deve fazer uso de diagramas, modelos, porque uma imagem, ela é, em geral, muito mais fácil de ser lida do que texto. Então é aquele ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Isso continua sendo verdade também durante o trabalho de requisitos. Então eu conjugo dentro da minha especificação diversos tipos de modelo
para facilitar a visão e entendimento do que o software vai fazer. E tem uma parte textual, que ou seja, não consigo fazer uma especificação que seja composta apenas de diagramas e modelos, alguma coisa textual vai existir, então vou descrever isso em vários tipos de documento. Falei, casos de uso, histórias de usuário, aí o formato pode variar. E, por exemplo, eu citei casos de uso, citei histórias de usuário. São dois tipos de artefatos, ou tipos de documentos, que representam uma especificação de requisitos. Só que são documentos com níveis de detalhe bem distintos. Uma especificação de casos de uso é muito mais detalhada do que uma história de usuário. Uma especificação de casos de uso descreve o passo a passo que o usuário tem que realizar na interação com o software para atingir um objetivo. E uma história de usuário simplesmente descreve uma funcionalidade que o software deve oferecer para o usuário para ele usufruir o benefício. Então, ele não detalha a funcionalidade. Existem casos onde manter a especificação no nível de história de usuário é plenamente aceitável e funciona bem. Existem casos onde eu vou ter que ir além, buscar um detalhamento maior que uma história de usuário não vai conseguir me dar. Aí uma especificação de casos de uso pode ser mais adequada. Então, já que a gente falou que a especificação de requisitos é um contrato entre clientes e equipe de desenvolvimento, eu posso usar essa mesma analogia que a gente fez do contrato para pensar no nível de detalhe. Na nossa vida, a gente assina diversos contratos, às vezes até sem se dar conta. Contratos muito simples, muito sucintos, uma página. Inclusive, a gente faz contratos verbais e tem contratos que eu tenho que firmar dezenas ou centenas de páginas. Poxa, por que existem contratos que eu faço na minha vida que fica só no plano verbal e por que existem contratos que eu assino 200 páginas? Bom, existem duas questões aí principais, né? Primeiro, uma questão qual o valor em jogo, né? Para pequenos valores, você não vai precisar fazer um contrato extremamente detalhado e, eventualmente, você vai simplesmente firmar um contrato verbal. Então, você vai emprestar um carro para o seu amigo no final de semana, você está fazendo um contrato com ele. Então, você me devolve o carro lavado, com o tanque cheio e tal hora, né? Você emprestou o carro, ele fez uso do carro e, como vocês têm aí uma relação de confiança alta, né, esse é um outro elemento importante, a coisa no plano verbal funcionou bem. Agora, se eu entrar numa locadora de automóveis e quiser fazer o mesmo, eu queria um carro de tal característica para passar o final de semana, né? Não vai funcionar. A locadora vai pedir um cadastro, vai conferir minha documentação, vai gerar um contrato, que vai ter aí uma dúzia de páginas, que eu vou assinar, e isso formaliza a nossa relação. Por quê? Para a locadora, eu sou alguém estranho. E, exatamente por ser estranho, eu não construí uma relação de confiança que me permite dar o carro, né, esperando que tudo corra bem. Então, o contrato vai resguardar a locadora de eventuais problemas que podem acontecer nessa relação. Um contrato ou um carro já envolve valores mais significativos. Agora, posso alugar uma bicicleta para fazer um passeio no final de semana e o cara lá da locadora não vai exigir um contrato. Eu deixo um documento meu só como garantia de que eu vou devolver a bicicleta, ficou por isso mesmo, né? Nada foi
firmado. Uma bicicleta tem um valor aí significativamente menor do que um carro. Falando de bicicletas aí normais, né? E tem uns caras empolgados aí que gastam o valor de um carro nessas bicicletas aí mais modernosas. Então, o contrato nesse plano mais simples foi suficiente. Essa analogia a gente pode também levar para o trabalho de requisitos. Projetos muito simples, pequenos, né? Às vezes não justifica você investir tanto em detalhar demais seus requisitos ou detalhar o seu contrato. Por quê? Se eventualmente alguma coisa ali não ficar muito legal, não é algo que gera um ônus ou um dano muito crítico à organização, né? E também, se você tem uma relação de confiança alta com o seu cliente, isso vai dispensar alguns detalhes que você deveria se preocupar se você não tivesse uma relação de confiança tão alta. Travou um som aí só para Caroline e para o Michael ou travou para todo mundo aí? Só para... Alguém ficou aí sem perder alguma coisa? Bom, que estranho. Tá, então... eu estava dizendo que a analogia da confiança, ela também vale para projetos de software. Projetos de software onde eu desenvolvo uma relação de confiança mais alta com os meus usuários, os meus clientes, vão dispensar alguns detalhes, ou nível de detalhamento maior, do que se eu fosse lidar com usuários que são novos, estranhos, né? Primeira vez que eu lido com eles. Isso é uma questão, assim, do ponto de vista formal, parece não ter muito sentido, mas na prática é o que acontece, né? Você desenvolveu uma relação de confiança, as duas partes vão acordar o essencial e o detalhe elas confiam que o outro vai cumprir, e se essa relação foi construída ao longo do tempo, geralmente isso vai acontecer. E por que a gente tem que ficar atento ao nível de detalhe adequado? Do ponto de vista de quem faz o trabalho de requisitos, a gente tem que estar atento à seguinte questão. Detalhar demais pode significar desperdiçar tempo, recurso, dinheiro. Se eu não preciso de um nível de detalhe tão profundo, fazer isso significa jogar tempo e dinheiro fora. Eu não quero desperdiçar recursos. Agora, não detalhar o que deveria ser detalhado pode me levar a problemas no projeto. Problemas do tipo, o projeto parar porque tem gente que não sabe o que vai fazer com aquele requisito que não foi detalhado. Por exemplo, a equipe de desenvolvimento. Ou o cliente vai reclamar que o software não faz do jeito que ele quer determinada coisa, e quando você vai ver o requisito que foi definido, ele não detalha aquele ponto que o cara está questionando. Aí você fica sem respaldo para dizer, é um defeito ou é algo que ele está colocando como novo agora. Sem o respaldo do meu requisito, eu vou acabar tendo que engolir aí uma possível falha, né? Porque eu não tenho a referência do que é certo, do que é errado, que é defeito em software, é sempre a especificação de requisitos. Se ela não me dá o respaldo para falar que está errado ou não, aí vai ficar uma discussão que vai gerar atrito entre as duas partes. E a gente deve buscar uma relação que seja harmônica, né? Não uma relação aí que a todo tempo está gerando atritos. Um dos primeiros pontos que a gente coloca, que a gente deve estar atento ao pensar no nível de detalhe adequado da especificação de requisitos, é primeiro perguntar:
Qual é o objetivo que a gente quer alcançar com a especificação de requisitos? E muita gente pode perguntar, pô, mas o objetivo não é sempre o mesmo? Né? Desenvolver o software a partir da especificação? Não. Eu posso ter a especificação de requisitos para diferentes propósitos. Primeiro, eu ainda estou avaliando se vale a pena desenvolver aquele software ou não. Então, parte dessa avaliação envolve fazer um estudo de viabilidade, onde eu quero avaliar quanto custa desenvolver aquele software, eu quero uma ordem de grandeza para essa estimativa e vou confrontar isso com os benefícios que aquele projeto vai me gerar. Nesse momento, o que me interessa é ter uma ordem de grandeza de custo para aquele software. Gerar uma estimativa de ordem de grandeza, né, toda estimativa para ser produzida depende de requisitos, do escopo. Mas, para falar de uma estimativa de ordem de grandeza, eu não preciso de uma especificação detalhada. Uma especificação que está no nível mais alto, mas que me permite obter uma visão ampla do escopo que tem que ser atendido, é suficiente para esse propósito. Então, um documento de visão, por exemplo, tem esse objetivo: dar uma visão ampla do produto de software que vai ser construído, sem entrar nos detalhes de cada característica desse produto, no detalhamento. Para esse propósito da análise de viabilidade, o detalhamento nesse nível está adequado. Produzir uma especificação de requisitos mais detalhada que isso pode significar dinheiro jogado fora, porque vai que o estudo de viabilidade mostra para o cliente que o projeto não é interessante. Então ele vai falar, olha, pode parar aí que não vamos desenvolver, não vale a pena. Poxa, mas você já tinha detalhado um monte de coisa, né? Jogou esse tempo fora, não vai ser aproveitado. Agora, existem casos em que a minha especificação ela tem o objetivo de servir de base para o desenvolvimento. Então, uma visão ampla apenas do escopo não dá informação suficiente para a equipe de desenvolvimento desenvolver o software. Eu preciso de detalhar, de aprofundar a descrição do escopo. E, nesse caso, preciso de mais detalhes para a minha especificação. Então, não posso parar, por exemplo, a minha especificação naquela visão mais alto nível. Eu preciso detalhar. E aí a gente pode falar, detalhar todo o escopo ou parte do escopo. Aí depende da estratégia de desenvolvimento que a gente está usando, né? Se é interativo incremental ou cascata. Aí é isso que vai definir se é tudo ou parte. Outro critério que a gente tem que estar atento é: o desenvolvimento é interno ou externo? Tem diferenças. Por quê? Quando a gente fala do desenvolvimento interno, ou seja, o meu cliente é um colega de trabalho. E só por isso eu já espero ter uma comunicação muito melhor com ele. Eu vou ter uma interação mais frequente, né? Somos colegas de trabalho, estamos na mesma empresa. Eu sou da TI, ele é do RH, da logística, enfim, de uma outra área de negócio, né? Eu consigo uma interação cara a cara, eu consigo um acesso mais fácil. Esse cara pode ser um velho conhecido de outros projetos, então a gente já desenvolveu uma intimidade. Está todo mundo me escutando? O Amandio comentou ali que travou. Ah, beleza. Então, um projeto desenvolvido internamente, você tem facilidades de comunicação que te permitem ou te aliviam a necessidade de detalhar demais a documentação. Já quando você fala de um desenvolvimento externo, a equipe de desenvolvimento é um fornecedor, é uma fábrica de software que vai estar, muitas das vezes, né, em um ambiente apartado, né, em outro local, a comunicação já é mais difícil. Eu posso ter até
pessoal vindo aqui para entrevistar, para fazer levantamento, mas não tem a mesma facilidade de acesso. Além disso, o nível de intimidade, né, entre eles e os clientes é diferente, porque são pessoas que estão aí em empresas diferentes, e até pela questão jurídica, né, quem está fazendo o trabalho na fábrica de software vai buscar detalhar mais, porque é uma forma também dele se resguardar de alguma reclamação que o cliente depois quiser colocar. Ah, mas o software está fazendo tal coisa errada. Bom, para ele não me acusar de que eu fiz algo com defeito, eu detalho a minha especificação, porque eu fiz de acordo com essa especificação que você aprovou. Se você não quer mais que seja assim, beleza, podemos mudar, mas isso tem um custo. Eu não posso assumir o ônus de mudar o software porque você agora mudou de ideia, né? Então, é uma forma de proteção para o fornecedor ter uma especificação de requisitos mais detalhada. Vai evitar dele assumir o ônus de fazer manutenções que o cliente vai querer tratar como correção de defeitos. Tá? Que é muito comum, não estou falando de má fé não, tá? Ao longo do projeto, pode ser um prazo aí de meses, semanas, né? O cara mudou de ideia por vários motivos, né? Mas não se atentou. Então, uma definição que ele deu lá atrás, agora ele acha que tem que ser diferente e esqueceu que ele mesmo definiu isso lá atrás. Aí vai falar que o software está funcionando errado. Eu já experimentei isso algumas vezes. Corrija isso aqui para mim. Aí você vai ver que defeito que é esse que você está falando. Então você vai investigar e vai ver que não é defeito nenhum. É uma definição que o próprio cara tinha dado, que por algum motivo depois já não está valendo mais. Ele quer mudar. Mas para ele chama isso de defeito. Outra questão que influencia. Você ter a equipe trabalhando de forma agrupada ou dispersa tem também uma influência direta em como a comunicação vai fluir. Uma das estratégias para melhorar o desempenho de uma equipe é o agrupamento. Botar todo mundo junto na mesma sala vai, em geral, promover uma melhora de desempenho, porque a comunicação vai fluir melhor. Está todo mundo do lado do outro, o que precisar é só virar e conversar cara a cara. Né? Já num cenário onde a equipe está dispersa, eu tenho elementos da minha equipe em locais distintos, e isso às vezes acontece em empresas multinacionais. Estou desenvolvendo um projeto aqui numa determinada empresa, que tem sede, unidades em várias partes do mundo. Né? A gente tem empresas de TI como a HP, a IBM, a Tata, várias outras. Os caras têm equipes espalhadas no mundo inteiro. Então, pode ser que para um determinado projeto, a formação da equipe, o critério seja buscar competência. Então, poxa, eu quero o meu melhor cara de Oracle que eu tenho na empresa. Pô, esse cara está na Índia. Então, vou colocar ele no projeto. Eu quero o melhor cara de arquitetura Java. Pô, esse cara está nos Estados Unidos. Puxa ele para a equipe. Eu quero um analista de testes bastante experiente, o melhor que a gente tiver. Pô, tem esse cara no Brasil. Então ele vai formando uma equipe para o projeto, buscando as melhores cabeças, mas cada um trabalhando no seu local, trabalhando de forma dispersa. Isso, por um lado, né, ter as melhores cabeças é uma estratégia interessante. Por outro lado, a equipe dispersa acrescenta desafios de comunicação que, para você contornar ou minimizar esses desafios, você vai ter que formalizar mais a documentação, você vai ter que detalhar mais as coisas. Que num contexto da equipe agrupada, o detalhamento talvez fosse não tão necessário. Né? Outra questão que influencia também no detalhamento tem a ver com o nível de certeza que alguém pode exigir
ao se solicitar uma estimativa para um projeto. Então, eu estou num cenário onde o meu cliente quer que eu dê uma estimativa para um projeto e ele me dá um parágrafo de escopo para esse projeto. Não é exagero não, tá? Isso acontece. Os caras falam uma linha e querem mágica. Não existe mágica com estimativa, né? O cara me deu um escopo de um parágrafo, isso me traz um nível de certeza mais alto. A qualidade do escopo impacta diretamente na qualidade da estimativa. Então, digamos que ele me deu um escopo pobre, né? E era o que eu tinha para trabalhar, eu preciso da estimativa, beleza. Gerei uma estimativa e, com as informações disponíveis, eu estimo que o projeto vai custar entre 1 milhão e 10 milhões. Aí eu apresento essa estimativa, o camarada me fala, poxa, mas a estimativa que você está me dando não serve para nada, eu preciso de um negócio, uma faixa, né, mais estreita que essa faixa está muito ampla, eu não consigo tomar uma decisão de negócio com base nessa informação que você está me dando. Tudo bem. Não é pelo fato que você falou que isso não serve que eu vou voltar para a minha mesa, produzir magicamente uma estimativa com uma incerteza menor e te devolver. Olha, se você quer uma estimativa com menos incerteza, a gente precisa evoluir nessa definição de escopo, vamos ter que detalhar mais. Então, detalho mais, posso reduzir a incerteza na minha estimativa. Então, existem casos onde uma estimativa de ordem de grandeza é aceitável, existem casos onde o que é aceitável para ele é uma incerteza de no máximo 20%, e isso tudo também reflete no escopo que eu tenho na minha mão. Posso chegar à conclusão, esse escopo não me permite produzir uma estimativa nesse nível de certeza que você quer, vou ter que detalhar mais para poder gerar essa estimativa. Outra questão é o nível de participação ou de envolvimento dos clientes durante o desenvolvimento do projeto. Isso é um dos princípios da filosofia ágil, né, que fala que pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto diariamente durante todo o projeto. Então, se eu tenho aquele cliente, né, participando das decisões diariamente do projeto, a especificação de requisitos ela não precisa ser tão detalhada, porque ela vai precisar se concentrar no essencial. Os detalhes são dispensáveis porque todo mundo já está ciente daquilo ali e o risco é baixo de algum eventual equívoco no detalhe. Ou seja, chance do cara falar que não era aquilo que ele queria é baixa porque ele está ali participando todo dia. Então, entrar no detalhe ali não vai me gerar benefício. E se ele está participando diariamente, né, eu tenho uma comunicação mais fluida. Percebam que eu estou falando comunicação a todo momento, né? O trabalho de requisitos ele tem uma dependência muito forte da comunicação. Quanto melhor a comunicação com as partes interessadas, clientes, usuários, melhor a gente consegue fazer o nosso trabalho de requisitos. Tá? Outro elemento aqui que afeta também é o conhecimento da equipe sobre o negócio. Aí vem aquele ditado, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Poxa, se todo mundo conhece aquele negócio, vamos falar que a gente está fazendo um projeto para a área de logística, né? Todo mundo já tem vivência em projetos de logística já há algum tempo, alguns anos. A gente não precisa explicar detalhes, porque aquilo já é de conhecimento de todo mundo. Então, eu preciso me ater só ao principal. Quando a gente tem um desenvolvimento interno, né,
é natural que a equipe de desenvolvimento também domine o negócio do cliente, porque são colegas de trabalho, já estão ali trabalhando há vários anos em vários projetos, natural que a equipe ganhe conhecimento naquele negócio e isso vai dispensar vários detalhes que a especificação não precisa tratar. Quando o desenvolvimento é externo, eu posso ter dois cenários. Eu posso trabalhar com fornecedores que são especialistas naquela área de negócio. Então, trabalhando com uma fábrica de software que é especialista em sistemas de recursos humanos, ou especialista em sistemas de financiamento, ou de logística, e por aí vai. Então, o que é esperado? Que todo mundo da equipe desse fornecedor tenha um nível de conhecimento daquele negócio bastante alto. Também dispensa a gente ficar falando de detalhes. Agora, peguei um fornecedor, um mercado, uma fábrica de software, que atua em tudo quanto é frente, né? Não tem tanta especialização, pode ser que aquela equipe nunca tenha trabalhado para aquela área de negócio específica, e aí os detalhes vão ser importantes e necessários para que ela consiga se contextualizar e entender o que a especificação está falando. Eu tenho um exemplo, eu uso até em um curso de ponto de função, como é que é mesmo? Eu peguei de uma especificação de uma... Como é que é? O requisito que aparecia lá era assim, era um produto de software que tinha que ser desenvolvido, ou ele ia ser contratado, e falava assim, era uma lista de requisitos que esse produto tinha que atender. Um dos requisitos era validar, como é que era? Validar, deixa eu ver se eu consigo puxar isso rápido aqui. Só um segundinho. Achei. O requisito falava assim, o sistema tem que permitir validar os modelos de VAR através de backtest. Era um sistema para a área financeira, né? Eu não tenho conhecimento nenhum daquele negócio. Não consigo ter a menor ideia do que esse requisito quer dizer. Eu não sei o que é modelo de VAR, o que é backtest, principalmente o que é validar isso. Então, não sendo do negócio, esse requisito, para mim, é insuficiente para eu compreender o que tem que ser feito. Agora, para quem é daquela área de negócio, isso pode ser suficiente, não precisa de detalhamento, já está tudo dito ali, né? Então, você vê a diferença desse conhecimento do negócio, né? Outra questão que influencia, a gente tem situações onde o projeto pode aproveitar referências passadas existentes, que a gente chama aí de precedentes. Então, eu tenho situações similares que já foram tratadas e decisões foram tomadas em projetos passados que podem me servir de referência no projeto novo, onde a mesma situação aparece, e aí eu não preciso ficar detalhando aquilo de novo. Eu posso simplesmente referenciar aquilo que já foi feito no outro projeto. Aquele detalhe já não é mais necessário porque esse precedente já é de conhecimento comum. Por exemplo, vamos imaginar que a gente está fazendo um redesenvolvimento
de um sistema numa nova tecnologia. Eu não preciso especificar requisitos. Imaginar que seja só a migração de tecnologia, né? Não precisaria gerar uma especificação tão detalhada, porque, poxa, eu tenho um sistema legado funcionando que me serve de referência para eu dizer o que tem que ser feito, né? Eu não preciso detalhar o requisito como se fosse construir algo do zero, porque já existe algo pronto, eu simplesmente estou portando a tecnologia. Ou, outro exemplo, vamos imaginar que, no caso, espero que não aconteça, mas vamos imaginar que o governo volte com a CPMF. A CPMF, são específicas, né, agora sejam diferentes, então essa nova CPMF vai implicar eu ter que mexer no meu sistema de contas correntes, no meu sistema de poupança, e 3 ou 4 sistemas aqui dentro da minha empresa. Só que, vamos imaginar que eu vou adequar primeiro o sistema de contas correntes, né? Então, fiz uma análise, levantei e tomei uma série de decisões de como eu vou tratar a questão da CPMF no meu sistema de conta corrente. Poxa, vou fazer isso agora no sistema de poupança, o tratamento vai ser análogo. Então, eu não preciso entrar no mesmo nível de detalhe de como a CPMF vai ser tratada, porque decisões já foram tomadas que abrem um precedente para a mesma coisa ser feita aí no projeto do poupança. Então, manutenções similares que estão acontecendo. Uma outra situação que a gente tem que considerar também eu tenho situações onde o meu projeto de software está informatizando um processo de negócio existente. Bacana. Aquele processo está operando há algum tempo, de forma manual, está maduro, todo mundo sabe bem como é que funciona o processo. Fazer software assim é mais fácil, porque você vai levantar aquele processo de negócio, você vai especificar aquilo, para o pessoal saber o que tem que desenvolver, e como o processo está maduro, você espera que não haja muitas mudanças em cima daquilo que você está especificando. Então, se você entrar em detalhes, você não vai ter, pelo processo estar maduro, a chance de mudança é baixa, mesmo que você detalhe. Agora você tem a situação inversa. Você está desenvolvendo um software para um processo de negócio novo para a sua empresa. Ou seja, aquele negócio, aquele processo não existe hoje, nem de forma manual. E já querem botar ele para funcionar com um sistema que dê suporte a ele. Então, a própria área de negócio não tem ainda uma ideia muito clara sobre aquele processo, clara ou madura, né? Então, você vai tentar especificar requisitos. Se você tentar entrar em detalhes demais, é bem provável que você tenha que escrever sua especificação a lápis, porque você vai ter que ficar apagando várias vezes, porque os caras estão mudando de ideia. Não fica legal assim, aí a discussão volta, então uma decisão que foi tomada, ela é revista, e isso tudo sai impactando a sua especificação. Então, já ciente disso, é melhor você tentar manter a sua visão num plano mais alto, menos detalhe, mas que consiga capturar bem, porque tentar detalhar vai ser enxugar gelo. Quando você detalha, o cara já mudou, aí você ajusta e já mudou de novo, vai ficar correndo atrás do rabo, né? Porque nem a própria ideia está madura ainda dentro da organização. Outra questão que é relevante também, nem sempre a gente faz o trabalho de requisitos visando desenvolver um software. Eu posso fazer o trabalho de requisitos para apoiar
o processo de aquisição de um pacote de software. Então, a minha área de negócio busca a TI, fala, TI, precisamos de um sistema de gestão de frotas. Só que não vamos desenvolver um sistema de gestão de frotas. Tem dúzias de opções no mercado. Eu quero que vocês me apoiem a identificar quais são as melhores opções aí que me atendem. Então, meu trabalho de requisitos vai consistir em identificar as necessidades dessa minha área de negócio, vou produzir uma especificação de requisitos que não precisa ser detalhada, vai ser simplesmente uma lista de requisitos que vai servir de base de seleção desses pacotes. Quais cumprem os requisitos que são críticos, né? Quais não cumprem, qual é o grau de... Deixa eu falar a palavra. Grau de aderência do pacote às necessidades da minha área de negócio. Então, aquela especificação serve só para esse propósito. Você não vai precisar detalhar, construir protótipo, definir regras de negócio, blá, 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 blá. Porque o software está pronto. Está lá no mercado. Você só precisa identificar qual é o que você tem que comprar. E outra questão que também é muito presente em muitas empresas é a rotatividade de pessoal. Saiu gente do projeto, você pode ter certeza que algum conhecimento se perdeu. E se você tem a percepção de que o seu projeto tem a possibilidade de rotatividade pessoal de forma mais significativa, uma estratégia de gestão de conhecimento para não perder tanta informação é você documentar mais, detalhar mais, porque se o cara foi embora, ou pelo menos aquilo que foi documentado ficou, não se perdeu. Né? Se eu detalhei pouco, os detalhes foram perdidos. Né? Se eu detalhei mais, eu consegui reter mais conhecimento. Então, a gente pode ponderar aí, né? Quanto maior a possibilidade de rotatividade, mais detalhe eu teria que trabalhar na minha especificação para tentar manter esse conhecimento comigo quando a pessoa sair. Menos rotatividade é uma preocupação menos nesse detalhamento. Existem empresas onde a rotatividade é uma preocupação alta. Existem empresas onde a rotatividade é uma questão que não é um problema crítico. Então, por essa razão, por esse motivo só, não seria o caso de a gente ficar detalhando demais na especificação. Bom, em resumo, né? Esse quadro aqui resume aí esses pontos que a gente procurou ponderar como elementos que a gente deve considerar quando estiver buscando gerar uma especificação, detalhe mais ou detalhe menos. Nem sempre detalhar demais ou detalhar mais significa uma especificação de requisitos melhor ou de mais qualidade. Pode simplesmente ser encheção de linguiça e desperdício de tempo. Né? Por outro lado, uma especificação muito sucinta pode não ter muita utilidade, porque ninguém consegue avançar no projeto com aquele nível de descrição que você está apresentando. Né? Ou até pior, você pode dar espaço para que pessoas tomem decisões sobre aquilo que não foi abordado na especificação, simplesmente porque você não abordou, o cara tomou uma decisão sobre algo que ficou vago, né? E aí, essa decisão pode ser um equívoco que introduz um defeito aí no seu projeto de software. Bom, me alonguei aqui mais do que os 45 minutos, mas podemos aí abrir um espaço para discussão, dúvidas, perguntas. Quem quiser colocar alguma questão, pode ficar à vontade. Se alguém também quiser colocar algum critério, algum elemento aí que eu não falei, pode também tentar a situação, que eu também acho que influencia nesse nível de detalhe. Sinta-se à vontade. Né? Essa lista aí não é uma
uma verdade absoluta, não. É um ponto de vista que a gente está apresentando. Alguns elementos aí a gente colocou da nossa experiência, outros de referências de outros autores também. Tá? E aproveitando também, enquanto vocês podem estar pensando em alguma questão, fazer um convite para vocês entrarem aqui no nosso grupo de discussão do Yahoo, é um grupo, um fórum de discussão de engenharia de requisitos. A gente já apresentou outros webinars com temas relativos à engenharia de requisitos, esses são alguns deles, né? Esses aí já estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube. E também fazer um convite para quem quiser se aprofundar mais, ou ler o livro, ou explorar o curso online que a gente tem. O Diego já colocou uma pergunta aqui. Antes de abordar a pergunta do Diego, eu vou deixar aberto ali um formuláriozinho para vocês, formulário de pesquisa para avaliarem o evento, sugestões, críticas, comentários, né, o que vocês acharem relevantes para a gente ter um feedback aí do que melhorar nas próximas apresentações. O Thiago está perguntando, o canal do YouTube, eu já falei aqui dele mais uma vez, mas eu não coloquei o link aí. Deixa eu fazer isso isso é rápido. O canal é Fato CS, né, com 2 T's. Mas deixa eu pegar aqui o link direto. Estou demorando para entrar. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. O canal. Thiago já colocou. Mais rápido que eu. Graças. Obrigado aí, Thiago. Então, vamos lá. Pergunta aqui primeiro do Diego, né? Na administração pública temos o dilema. O analista precisa especificar os requisitos da solução para contratar. O negócio quer criar as especificações depois de assinar o contrato. Mas qual é a questão aí que você quer abordar, Diego? Assim, faltou uma interrogação em algum lugar aí para saber o que eu tenho que te responder. Não entendi se foi uma pergunta ou um comentário, né? Reformula aí para mim, por favor, só para eu conseguir te responder melhor. Bom, a Cananda está perguntando dos slides. Cananda, a gente vai publicar a gravação e os slides amanhã. Então, assim que publicar, a gente vai mandar um aviso para todo mundo que se inscreveu no webinar, e aí você acessa a nossa página. Ela vai estar disponível dentro do nosso site, no menu Recursos, / Apresentações, né? Ele vai entrar aqui nesse. Eu vou colar aqui para você. O teclado aqui travou alguma coisa. Tá. Foi só uma pergunta, foi só uma colocação. Deixa eu só colocar aqui a minha link que está lá. A gente vai publicar nesse link aí, mas eu acho que vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser depois de amanhã. O Michael pergunta, no caso da análise de pontos de função, como posso alinhar o detalhe do requisito com a assertividade da medição? Visto que com a quantidade de projetos é difícil entender toda a regra de negócio. Michael, mesmo na análise de pontos de função,
Você pode fazer essa análise com diversos níveis de detalhes, tá? Então, existem casos onde a gente pode falar os 3 mais comuns, né? Eu posso falar da contagem de pontos de função indicativa, que demanda um nível de detalhe, a contagem de pontos de função estimativa e a contagem de pontos de função detalhada. Então, para uma contagem indicativa, eu não preciso do mesmo nível de informação, do mesmo detalhe, do que uma contagem detalhada e do que uma contagem estimativa, né? Agora, se a gente fala da contagem detalhada, pelo próprio nome, eu vou precisar de uma especificação de requisitos detalhada, que significa dizer o seguinte: eu preciso, a partir dessa especificação, conseguir identificar todas as tarefas que o software desempenha para o usuário e o passo a passo de cada uma dessas tarefas, né, com todos os seus passos e regras que têm que ser descritos. Se eu não tenho essa informação na especificação, para eu fazer a contagem detalhada, eu vou ter que fazer também um trabalho de levantamento de requisitos junto. A especificação não me dá o detalhe, aí eu vou entrevistar o usuário, por exemplo, para buscar essa informação que falta. Então, estou fazendo 2 coisas, contando com a função, mas também levantando requisitos que faltaram detalhar. É uma coisa que acontece na prática, tá? Muita gente que trabalha com a parte de métricas acaba tendo que fazer levantamento de requisitos de maneira complementar para conseguir terminar a sua medição. Tá? O Bruno pergunta: existe algum método ou técnica que ajude você a definir esse nível de detalhe dos requisitos, além da análise do especialista? São esses critérios que a gente comentou, Bruno. Alguns eu tenho... até eu nem preciso pensar muito, porque, por exemplo, vai ser exigência para você. Então, vamos falar, no desenvolvimento interno ou externo, né? Quando a gente é contratado, ou está contratando software para ser desenvolvido externamente, o cliente, ele provavelmente já vai forçar ou exigir um nível de detalhe X na documentação. Ele acaba forçando um nível de detalhe mais alto do que seria se ele fosse desenvolver esse projeto internamente. Então, isso aí não seria nenhuma preocupação sua como analista de requisitos. Você tem que só entender o que o contrato está exigindo para seguir aquilo ali. Outros, aí a gente tem que ficar atento para saber interpretar melhor o que encaixa bem. Isso dentro daqueles 8 que eu falei. Quanto ao documento, outra pergunta aqui do Thiago. Quanto ao documento de especificação, você pode indicar alguma fonte onde eu encontro modelos e exemplos? Tiago, aí, se você for na internet, então vamos pensar, vamos fazer uma busca mais específica, né? A especificação de requisitos ela pode assumir várias formas. Especificação de casos de uso é um tipo de especificação de requisitos. Especificação de história do usuário é um outro tipo de especificação de requisitos. Documento de visão é um outro tipo de especificação de requisitos. Então, se você quiser, por exemplo, aonde eu encontro modelos e exemplos de casos de uso, você vai encontrar dezenas e dezenas de opções aí de modelos e exemplos na internet. Se você for procurar história de usuário, também. Se você procurar documento de visão, também. Então é melhor fazer uma busca mais específica do que você simplesmente buscar exemplos de documentação ou de especificação de requisitos. Talvez não dê uma resposta tão útil e direta. Agora,
essa resposta de qual o tipo de documento que eu tenho que gerar na minha especificação, normalmente não está sob a decisão do analista de requisitos. É a metodologia, é o processo de desenvolvimento que a empresa adota que vai forçar. Então, eu, como analista de requisitos, sei que a minha empresa usa um processo de desenvolvimento, né, baseado no RUP. Está claro para mim que eu tenho que gerar especificações de casos de uso, a própria metodologia já define, eu deveria definir modelos para a especificação de casos de uso, um checklist, ou um guia de boas práticas para me ajudar na elaboração dessa especificação. Então, essa resposta deveria ser dada pela metodologia que a sua empresa está adotando. Leopoldo pergunta quais estratégias... que rolou aqui, eu perdi um pedacinho. Quais estratégias para evitar que o consumo de horas em mudanças de requisitos retire orçamento de levantamento de novos requisitos? Veja, Leopoldo, mudanças de requisitos, elas sempre têm custo, uma mudança de graça, né? E a decisão de seguir com a mudança, né, ou rejeitar a mudança, é do cliente, não é nossa, não é do gerente de projetos. E aí eu tenho assim, olha, o cliente pediu para mudar algo no sistema e a gente já estava no meio do desenvolvimento, né, vai gerar um retrabalho danado. Beleza, você tem que levantar todo o impacto dessa mudança, apresentar, e aí o cliente faz a decisão. Vale a pena seguir com essa mudança ou não? Estou disposto a pagar esse retrabalho ou não? O que eu não posso confundir, e o que muita gente faz, mudança é uma coisa. Mudança tem origem no negócio. Não está sob o controle da equipe de desenvolvimento, né? Um concorrente lançou um produto novo, a nossa área de negócio quer enfiar determinada característica no meio do projeto. E se o projeto não tiver isso, o sistema inteiro não vai ter utilidade, né? Então, a mudança tem que ser feita. Agora, existem mudanças que são feitas que simplesmente refletem um trabalho pobre de requisitos feito na definição inicial do escopo, e para o projeto ter algum valor no final, você tem que ficar fazendo remendos no escopo ao longo do projeto, porque esqueceram de coisas, não levantaram com atenção determinada situação. Isso tudo vai ter que promover mudanças naquele escopo que foi definido inicialmente, mas foi definido mal, né? E aí, aí que tem um pouco a ver com o que você falou. Muita gente quer economizar, né, no trabalho, economizar horas do trabalho de requisitos no início do projeto, acha que não é tão importante, só que essas horas vão voltar, e às vezes, né, voltar em dobro, em triplo, ou 10 vezes mais caro, lá na frente, por conta desses retrabalhos de remendo de escopo. E aí, ou seja, foi uma boa troca, né? Tentar gastar menos tempo com requisitos no início e depois ter um retrabalho muito mais alto lá na frente. Outra pergunta aqui, o Alexandre coloca: em um ambiente interno de desenvolvimento, a dinâmica do processo de definição e especificação permite uma maior flexibilidade entre as partes. Porém, ao final do projeto, é necessário um documento final com os requisitos levantados. Veja, Alexandre, o documento de requisitos, né, a especificação de requisitos, ela não deveria ser o testamento do projeto, deveria ser a certidão de nascimento, né? Então, é a partir desse acordo inicial que a gente estabelece é que todo o trabalho vai ser feito. Fazer todo o trabalho para depois documentar e dizer o que foi feito, a utilidade já fica bem mais restrita. Pode ser necessário por uma questão do tipo,
olha, o meu software ele precisa ser documentado para, né, não ter problemas de manutenção depois. Ok, é válido, mas o trabalho de requisitos naquele momento, ou a especificação de requisitos, para aquele projeto, não teve tanto valor. Né? Vai ter valor para as próximas manutenções, mas para aquele não. Então, eu tenho que ter essa especificação sendo a base do acordo meu com o cliente desde o início. Essa especificação pode ser algo sucinto, tá? Não precisa ser um negócio de trocentas páginas, mas é aquilo que vai guiar o meu acordo com o cliente sobre o que eu estou propondo entregar e o que ele espera de mim como resultado do trabalho. Okay? Então, essa assinatura ela tem que acontecer no começo do trabalho. Você primeiro assina um contrato para depois executar o trabalho do contrato. E não faz o trabalho para depois assinar, para formalizar aquilo que já foi feito. Né? Porque se der problema, aí complica. Né? Você trabalhou sem respaldo de um contrato, depois o cara fala que não era aquilo que ele queria, quem que vai pagar por esse ônus? No desenvolvimento interno, sim, a empresa já perdeu, então não importa se a culpa foi da equipe ou a culpa foi do cliente. O dinheiro está saindo do mesmo lugar. Né? Mas cria uma situação em que as duas áreas depois vão ter que trabalhar em outros projetos, né? Vão ficar aí com quebrar uma confiança, né? Ou gerar uma frustração, isso vai gerar uma dificuldade nos novos projetos que elas vierem a trabalhar junto de novo. O Rodrigo pergunta, gostaria apenas de complementar e disseminar relacionado ao envolvimento do cliente. Do ponto de vista do cliente, o nível de detalhamento também é influenciado, pois podemos ter clientes com conhecimento apenas de negócio, apenas técnico ou outros. Por experiência, atualmente temos esses cenários na empresa em que trabalho e temos que lidar com esse tipo de cliente demandante. Tá. Não é uma pergunta, é mais um comentário. O Danilo comenta, complementando o que o Thiago disse, eu estou com o mesmo problema de modelos de documentos, e no caso estou criando esses do zero. Danilo, você não precisa reinventar a roda, tá? Existem muitas opções, muitas mesmo, na internet. O modelo é o que não falta. Agora, percebam o seguinte, né? O trabalho de requisitos não é pegar um modelo bacana e tá tudo resolvido. O modelo é só o modelo ele serve de guia para a gente saber o que a gente tem que colocar na minha especificação. Ele é um esqueleto, né? Agora, para a especificação ficar legal, eu tenho que colocar carne nesse esqueleto. Tem um esqueleto bacana, mas não sei colocar carne, aquilo não me serviu de nada. E é um equívoco aí muito comum. Vejo muita gente que está gerando, são preenchedores de templates, né? Pega lá um modelo de especificação pré-formatado, o cara coloca coisas lá. Ele está enchendo linguiça, mas conteúdo de valor mesmo, às vezes não tem muita coisa. Então, poxa, para que eu estou gerando esse documento se aquilo não está tendo valor? Né? Às vezes até melhor. Você não se prender tanto, né, com o template, mas se preocupar em escrever bem uma história. Uma especificação de requisitos é uma história. Tem que ser uma história bem contada. Se você tem essa preocupação de descrever bem essa história, o formato, ele não é tão crítico. O formato te ajuda a escrever bem a história, mas você pode fazer isso também sem o template, sem o formato. Se você conseguiu escrever bem essa história, seu trabalho de especificação foi bem feito. Tá? Bom, já aqui, acho que não tem nenhuma mais pergunta no chat, e também a gente já que excedeu o nosso tempo, eu vou então
agradecer aqui a presença de todos. Muito obrigado aí pela participação, né, pela dedicação aí para quem teve a disponibilidade de se conectar aqui e participar da maior parte da sua noite. Faço um convite para o próximo webinar nosso, que vai acontecer no dia 13 de dezembro, de novo, uma terça-feira. Já tem o linkzinho aí para vocês se inscreverem lá no nosso site. E, ainda aproveitando o restinho do nosso calendário de 2016, a gente tem 2 turmas presenciais aí do curso de requisitos. Quem puder participar em São Paulo, Curitiba, a gente tem 2 turmas acontecendo 6, 7 e 8 de dezembro. E temos o curso online, que aí qualquer um pode participar, independente da cidade, horário, né? Tem total flexibilidade de horário e local. Como eu tinha prometido, esses aí são os meus dados de contato. Então, quem tiver algum interesse, alguma dúvida em avançar nessa discussão, pode me escrever, pode me ligar, pode, né, me adicionar no Skype, a gente bate um papo, ou pode ligar aí no escritório e a gente conversa. Esses aí são os nossos telefones. Enfim, estou à disposição aí para a gente trocar essa ideia, né? Toda troca de ideia é uma oportunidade de aprendizado, tá? Obrigado aí de coração para todo mundo que participou e espero encontrar vocês no próximo evento, né? Então tenham todos aí uma boa noite, um bom descanso e espero revê-los em breve. Até já.